O mar estava silencioso. Não era um silêncio de paz, nem de descanso. Era um silêncio pesado, vazio, como se algo essencial tivesse sido arrancado do mundo e deixado para trás um espaço que nada conseguia preencher. As ondas batiam suavemente contra os recifes de coral, emitindo sons baixos e constantes, indiferentes à dor que havia acabado de se instalar naquele lugar. Jake Sully permanecia parado à beira da água, os pés parcialmente submersos, o olhar fixo no ponto onde o corpo de Neteyam havia desaparecido nas profundezas. Seu primogênito, seu filho, o primeiro que aprendera a voar, o primeiro que aprendera a lutar, o primeiro que agora havia aprendido a morrer. Pandora nunca lhe parecera tão distante. O clã Metcaína reunia-se atrás dele, em silêncio respeitoso. Não havia cânticos, não havia celebração espiritual, apenas o ritual necessário, conduzido com solenidade contida. Ronal murmurava as palavras finais enquanto a água bioluminescente envolvia o corpo de Neteyam, levando-o de volta a Eywa, ao ciclo eterno da vida. Neytiri não chorava. Ela permanecia imóvel, rígida como uma estátua esculpida pela dor. Suas mãos estavam fechadas com tanta força que pequenas linhas de sangue escorriam entre seus dedos. Seus olhos dourados estavam abertos, fixos no oceano, ardendo com algo que ia além do luto. Jake conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela tivera quando Hometree caiu, quando Grace morreu, quando o céu queimou. Aquele não era um olhar de tristeza, era um olhar de guerra. Luak mantinha-se alguns passos afastado, os ombros curvados, a cabeça baixa. Ele não levantara o olhar desde o momento em que o corpo do irmão fora retirado de seus braços. O sangue de Neteyam ainda manchava seu peito, escuro e pegajoso, lembrando-o a cada respiração do peso que carregava. "É culpa minha", murmurou, quase inaudível. Ninguém lhe respondera, mas Kiri ouvira. Ela virou lentamente o rosto em sua direção. A luz suave do Recife refletia em seus olhos, fazendo-os parecer mais profundos, mais distantes do que nunca. Quis se aproximar, tocá-lo, dizer algo que pudesse aliviar aquela culpa esmagadora, mas não encontrou palavras. Pela primeira vez em sua vida, a presença constante de Eywa parecia distante, como se o mundo tivesse ficado subitamente silencioso demais. Spider observava tudo à distância, próximo às sombras das cabanas do Recife. A máscara de oxigênio cobria metade de seu rosto, e o som ritmado da respiração mecânica soava alto demais em seus próprios ouvidos. Ele estivera lá quando Neteyam morrera. Vira Jake gritar, vira Neytiri gritar, e ficara parado, inútil, humano demais para aquele mundo. Quando o ritual terminou, Tonowari aproximou-se de Jake. "Você e sua família estão sob nossa proteção", disse o líder Metcaína com voz grave. "Vocês são Metcaína agora." Jake assentiu lentamente, mas seus olhos continuavam vazios. Naquela noite, ninguém dormiu de verdade. Tuk chorou em silêncio, chamando pelo irmão em sonhos interrompidos. Neytiri sentou-se sozinha, afiando sua lâmina repetidas vezes, o som metálico ecoando pela cabana como um aviso constante. Jake observava, sentindo a culpa se enroscar em seu peito como um animal vivo. Eles haviam fugido, e mesmo assim, a guerra os encontrara. Antes do amanhecer, Jake já estava de pé. O luto dera lugar ao medo, e o medo exigia preparação. "Vamos descer", disse ele a Luak. "Onde?", perguntou o garoto, a voz vazia. "O navio." O velho cargueiro humano jazia meio enterrado no fundo do mar, corroído pelo tempo, tomado por corais e areia. Jake evitara aquele lugar desde que chegara ao Recife. Metal era considerado amaldiçoado, uma ferida aberta em Pandora. Mas crenças não detinham balas. Eles nadaram juntos em silêncio, descendo para a escuridão fria. Jake forçou a mente a entrar no modo de sobrevivência que aprendera ainda na terra. Abriu compartimentos enferrujados, puxou rifles, caixas de munição, explosivos, restos de uma guerra que se recusava a morrer. Cada arma parecia pesar mais que a anterior. Quando retornaram, Jake fez algo impensável. Ensinou o clã Metcaína a usar armas humanas. Spider ajudou, traduzindo movimentos, explicando recuos, mostrando como não se matar acidentalmente. Muitos Metcaína observavam com medo aberto, outros com repulsa. Neytiri recusou-se a tocar em qualquer uma delas. "Isso é errado", disse ela. "Não é o nosso caminho." "O nosso caminho matou nosso filho", Jake respondeu, sem perceber o veneno em sua própria voz. As palavras ficaram suspensas entre eles.
Mais tarde, Tonowari falou com Jake à beira do Recife. Essas armas não nos salvarão, disse ele. O que salvou os Omaticaya foi Toruk. Jake endureceu. Não, respondeu de imediato. Toruk Macto uniu os clãs uma vez. Eu não montarei Toruk de novo. Tonowari assentiu lentamente. Então lutaremos sem o sinal de Eywa. Longe dali, em uma base da RDA, o Dr. Ian Garvin observava dados com o estômago revirado. Não encontramos corpos, disse ele. Nenhum nave perto dos destroços. Quaritch não demonstrou surpresa. Então ele está vivo. Um sorriso frio surgiu em seu rosto. No Recife, Jake tentou criar algo novo. Adaptou pequenos foguetes às flechas de Neytiri. Quando lhe entregou uma, ela a deixou cair na areia. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyam. Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho. Perdi minha floresta. Não me tire minha fé. Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais. O amanhecer chegou envolto em névoa. O Recife parecia suspenso entre dois mundos. Nem noite, nem dia. Como se Pandora estivesse hesitando em seguir adiante. Jake permanecia sentado à entrada da cabana, os olhos cansados fixos no horizonte. O som da respiração de Spider ainda ecoava em sua mente, aquele chiado mecânico que não combinava com o ritmo vivo do planeta. Spider estava vivo, mas por quanto tempo? Essa pergunta se repetia em sua cabeça como uma ferida aberta. Não importava o quanto tentasse afastá-la. Spider não podia viver permanentemente preso a uma máscara. Um erro. Uma falha. Um momento de distração. Era tudo o que bastava para a morte. Jake apertou os punhos. Ele já havia perdido um filho. Não perderia outro. Quando os comerciantes do céu chegaram, suas sombras cruzaram o Recife como presságios. As grandes embarcações flutuantes desceram lentamente, sustentadas por bolsas de ar e estruturas híbridas, misturando tecnologia humana com adaptações nativas. Eram toleradas pelos Metcaína, mas nunca totalmente aceitas. Spider percebeu antes de qualquer um. Você vai me mandar embora, disse ele sem levantar a voz. Jake demorou a responder. Você vai ficar seguro, disse por fim, no acampamento alto, com Norm. Spider soltou uma risada curta e amarga. Seguro não é o mesmo que em casa. A conversa se espalhou rápido. Tuki chorou, agarrando-se à perna de Spider como se seu corpo pequeno pudesse impedir o inevitável. Kiri ficou imóvel, os olhos vidrados, sentindo algo dentro de si se romper silenciosamente. Loak encarou o pai com uma expressão dura, sem dizer palavra. Ele é da família, disse Neytiri, a voz baixa e firme. É por isso que ele vai, respondeu Jake. Para continuar vivo. A raiva veio depois. Loak tentou impedi-lo. Kiri implorou. Tuki gritou. Nada mudou a decisão de Jake, não porque ele não os amasse, mas porque o medo falava mais alto. Para acalmá-los, Jake fez uma promessa. Vamos todos juntos. Os comerciantes aceitaram com relutância. O capitão, um nave alto com cicatrizes antigas e adornos metálicos nos cabelos, explicou o motivo sem rodeios. O caminho passa pelo território do clã das cinzas. Eles atacam sem aviso. Você luta. Você protege. Nós voamos. Jake aceitou. A partida foi silenciosa. O Recife ficou para trás, pequeno demais para conter tudo o que havia sido perdido ali. Neytiri observava o mar desaparecer sob eles, o rosto fechado, o coração pesado. Loak mantinha os olhos no céu, tentando não pensar no irmão que não estava mais ao seu lado. Eles não chegaram longe. O ataque veio como uma tempestade. Das nuvens de fumaça vulcânica emergiram icrãs escuros, suas asas marcadas por cicatrizes e cinzas endurecidas. Flechas incendiárias rasgaram o ar, atingindo as embarcações com precisão brutal.
O céu se encheu de gritos, fogo e caos. Jake e Neytiri montaram seus icrãs e avançaram sem hesitar. Foi então que Varangue apareceu. Ela liderava o ataque como uma sombra viva, sua presença dominante mesmo à distância. Quando disparou, sua flecha encontrou Neytiri com precisão mortal. O impacto arrancou um grito da garganta de Neytiri, enquanto seu icrã perdia a estabilidade. Jake tentou alcançá-la. Não conseguiu. Ela caiu, desaparecendo entre as árvores e cipós da floresta abaixo. Tsaheilu, Tuque gritou desesperada. O navio começou a cair. As crianças saltaram no último instante, seus icrãs mergulhando para resgatá-las. O icrã de Loak, ferido, conseguiu levá-los até o chão antes de cair, morto, sob seus pés. Separados, sozinhos, o clã das cinzas saqueou o navio sem piedade. Qualquer navio sobrevivente foi executado. Loak assistiu escondido, o coração despedaçado. Quando foi descoberto, não pensou, atirou. 2 guerreiros caíram antes que percebessem o que os atingira. Varangue ajoelhou-se ao lado dos corpos, retirando os projéteis com curiosidade fria. Então é assim, murmurou. Morte sem honra. Loak fugiu. O rio o salvou. Jake chegou tarde demais ao local do massacre. Nenhum sinal de Neytiri. Nenhuma resposta no rádio. O desespero ameaçou engoli-lo por completo. Foi o icrã de Neytiri que o encontrou. Gravemente ferido, pousou diante dele e o levou ao acampamento alto. Enquanto isso, às margens do rio, Spider começou a sufocar. A máscara reserva havia ficado no navio. Kiri sentiu antes que visse. Deitem ele aqui, disse, a voz alterando-se de forma estranha. As raízes responderam. Ela conectou seu curo, quebrou o fruto sagrado e colocou o conteúdo na boca de Spider. A floresta brilhou. Filamentos vivos envolveram o corpo do garoto, entrando sob sua pele. Spider respirou. Sem máscara. O impossível havia acontecido. Quando Jake chegou, acompanhado de Quaritch capturado, até Varangue observava em silêncio absoluto. Um humano respirando Pandora. O mundo havia mudado. E nada jamais seria o mesmo. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyam, Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho. Perdi minha floresta. Não me tire minha fé. Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais. A floresta acordou em dor. Neytiri caiu entre cipós e galhos quebrados, seu corpo sendo lançado de encontro à terra com uma força que lhe roubou o ar dos pulmões. O impacto ecoou por sua espinha, e por um breve instante, tudo ficou escuro. O mundo girava, misturando céu, folhas e sangue num borrão indistinto. Ela tentou se mover. Uma dor lancinante atravessou seu flanco, fazendo-a gritar. A flecha ainda estava ali, cravada profundamente, pulsando com um veneno que queimava como fogo líquido dentro de seu corpo. Sua respiração tornou-se curta, irregular. O cheiro de cinzas e enxofre impregnava o ar, o território do clã das cinzas. Com esforço sobre-humano, Neytiri rolou para o lado, escondendo-se entre raízes grossas. O som distante de icrãs e gritos ecoava acima, mas ali embaixo havia apenas o silêncio pesado da selva ferida. Ela fechou os olhos e chamou Eywa. Nada respondeu. No acampamento alto, Jake caiu de joelhos quando o icrã de Neytiri pousou desajeitadamente diante dele. O animal estava ferido, uma das asas rasgada, o peito subindo e descendo com dificuldade. Neytiri, Jake sussurrou. O icrã inclinou a cabeça, soltando um som baixo, quase um lamento, antes de se afastar mancando, desaparecendo entre as árvores. Jake sentiu o pânico subir como uma maré violenta. Ela estava viva, ele sabia disso. Mas viva não significava segura. Enquanto isso, Loak e as crianças corriam pela margem do rio, o coração batendo tão forte que parecia querer romper o peito. Spider ainda respirava sem a máscara, rindo e chorando ao mesmo tempo, tocando o próprio rosto como se esperasse que ele se desfizesse. Eu tô respirando, repetia incrédulo. Eu tô respirando. Kiri observava em silêncio, assustada não com o milagre, mas com o preço que ele exigiria.
Ela sentia a floresta diferente agora. Não mais apenas como uma presença acolhedora, mas como algo atento. Observando. Aprendendo. Quaritch, com as mãos amarradas, assistia a tudo com uma expressão ilegível. Seus olhos não estavam no ritual, nem nas raízes brilhantes, mas em Spider, um humano adaptado, um caminho. Quando Neytiri foi finalmente encontrada por batedores nave aliados de Norm, já estava à beira da inconsciência. Seu corpo tremia incontrolavelmente, o veneno espalhando-se pelo sangue azul. Eles a levaram às pressas para a enfermaria improvisada do acampamento alto. Norm trabalhou sem parar. Mais fundo do que parece, murmurou, os instrumentos cobertos de sangue. Se eu errar 1 centímetro... Não erre, Moat disse, firme. Horas se passaram. Quando a flecha foi finalmente removida, Neytiri gritou uma última vez antes de desmaiar completamente. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer grito. Ela viveu, mas algo havia sido arrancado junto com a flecha. Jake ficou ao lado dela, segurando sua mão, sentindo o vazio crescer dentro de si. Ele já não pensava apenas em proteger sua família, pensava em acabar com a ameaça. Do outro lado da selva, Varang observava os corpos sendo queimados. O ataque fora bem sucedido, o saque completo. Nenhuma perda que não pudesse ser aceita. Ainda assim, algo a inquietava. Ela girava o projétil humano entre os dedos, sentindo o peso estranho daquele metal pequeno, eficiente, sem ritual. Eles matam rápido, disse um de seus guerreiros. Rápido demais, Varang respondeu. Ela ergueu o olhar para o céu coberto de fumaça. Pela primeira vez desde a destruição de seu antigo lar, sentiu algo diferente da raiva, curiosidade. De volta ao rio, a alegria inicial de Spider começou a dar lugar ao medo. O que eu sou agora? Perguntou ele a Kiri em voz baixa. Kiri não soube responder. Ela sentia que Eywa havia agido, mas não como antes, não como bênção, como adaptação. Jake chegou pouco depois, seu olhar passando rapidamente por Spider antes de se fixar em Loak. Vocês estão vivos, disse. Isso é o que importa. Mas Loak não acreditava mais nisso. Naquela noite, ninguém dormiu. O vento trouxe cinzas. E, muito longe dali, em uma instalação da RDA ainda ativa, sinais começaram a chegar. Leituras impossíveis, dados biológicos absurdos. Um relatório simples, mas devastador. Ela conectou seu curu, quebrou o fruto sagrado e colocou o conteúdo na boca de Spider. A floresta brilhou. Filamentos vivos envolveram o corpo do garoto, entrando sob sua pele. Spider respirou, sem máscara. O impossível havia acontecido. Quando Jake chegou, acompanhado de Quaritch capturado, até Varang observava em silêncio absoluto. Um humano respirando Pandora. O mundo havia mudado, e nada jamais seria o mesmo. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyam, Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho, perdi minha floresta. Não me tire minha fé. Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais. O acampamento alto nunca pareceu tão frágil. As estruturas metálicas misturadas às raízes vivas rangiam sob o vento quente que vinha do sul, carregando o cheiro de cinzas e enxofre. A selva ao redor parecia inquieta, como se cada folha estivesse ouvindo, esperando. Jake caminhava de um lado para o outro do pequeno pátio central, incapaz de ficar parado. Cada passo ecoava sua própria culpa. Neytiri permanecia inconsciente. Norm saíra da enfermaria com o rosto exausto, os olhos vermelhos de cansaço e tensão. Quando Jake o viu, foi direto ao ponto. Ela vai viver? Perguntou. Norm hesitou por um instante longo demais. Ela vai sobreviver, respondeu finalmente. Mas o veneno do clã das cinzas não é comum. Ele não mata rápido. Ele quebra. Vai levar tempo. E mesmo quando ela acordar, não sei o que vai ficar. Jake assentiu em silêncio. Aquilo bastava para ele entender. Nem todas as feridas eram visíveis. Em outra parte do acampamento, Spider estava sentado no chão, cercado por equipamentos improvisados. Norm e outros cientistas observavam à distância, cautelosos. Sensores eram colocados e retirados, leituras refeitas inúmeras vezes, como se a repetição pudesse tornar aquilo mais compreensível.
Spider respirava calmamente. Cada inspiração era um desafio direto a tudo o que os humanos sabiam sobre Pandora. Não sinto dor, ele disse, desconfortável com o silêncio. Só tudo mais forte. O cheiro, o som. É como se o mundo estivesse mais perto. Norm anotava freneticamente. Sua saturação de oxigênio está estável. Não faz sentido. Pandora não precisa fazer sentido, murmurou Moat, observando de longe. Kiri permanecia ao lado de Spider, mas mantinha certa distância, como se temesse tocá-lo. Ela sentia algo novo nele. Uma presença que antes não existia, uma espécie de eco dentro da grande rede viva do planeta. Você está diferente, disse ela em voz baixa. Spider engoliu em seco. Isso é ruim? Kiri não respondeu. Jake observava tudo à distância, o estômago revirado. Aquilo que havia salvado a vida de Spider agora ameaçava todo o equilíbrio de Pandora. Ele conhecia os humanos, conhecia a RDA. Se eles descobrissem como replicar aquilo, o pensamento o fez estremecer. À noite, Jake e Norm conversaram longe dos outros, próximos ao limite do acampamento. Eles vão vir, Norm disse. Não é uma questão de se, é quando. Eu sei, Jake respondeu. E quando vierem, não vai ser só por mim, Norm suspirou. Spider não é uma arma, Jake. Não, Jake disse com a voz dura. Mas eles vão transformá-lo em uma. No território do clã das cinzas, Varang caminhava entre seus guerreiros, observando-os treinar com armas recuperadas do ataque. Algumas eram Na'vi, outras humanas. Ela não fazia distinção. Para ela, tudo era ferramenta. Um dos batedores se aproximou, curvando a cabeça. Os humanos ainda têm bases ativas. Uma delas enviou sinais depois do ataque. Varang parou. Sinais de quê? De interesse. Ela sorriu lentamente. Então eles aprenderam. O primeiro contato aconteceu 3 dias depois. Um pequeno destacamento humano atravessou a borda do território vulcânico sob bandeira branca improvisada. Varang observou do alto de uma formação rochosa, o vento quente agitando seus cabelos escuros. Quaritch estava entre eles. Ela desceu para encontrá-los, sua presença silenciosa o suficiente para fazer os soldados humanos apertarem as armas instintivamente. Você lidera este lugar? Quaritch perguntou. Eu sobrevivi a ele. Varang respondeu. Isso basta. Quaritch mostrou as armas, mostrou as munições, mostrou o poder. Você quer destruir Eywa, ele disse sem rodeios. Varang o encarou por um longo momento. Eywa já nos destruiu, respondeu. Nós apenas aprendemos a lembrar. No acampamento alto, Neytiri acordou. Seu primeiro som foi um suspiro irregular. O segundo, um gemido baixo de dor. Jake estava ao seu lado em um instante, segurando sua mão, chamando seu nome como se isso pudesse ancorá-la àquele mundo. Seus olhos se abriram devagar. Por um segundo, eles estavam vazios, então focaram nele. Jake. Ela murmurou, a voz fraca, mas clara. Ele fechou os olhos, a emoção finalmente rompendo a barreira que ele mantivera erguida por dias. Estou aqui, disse. Eu nunca saí. Ela tentou se mover e falhou, o corpo recusando-se a obedecer. Um lampejo de frustração atravessou seu olhar. Meus filhos? Perguntou. Estão vivos? Isso foi suficiente, mas quando lhe contaram sobre Spider, sobre a respiração, sobre a floresta mudando-o, algo se apagou lentamente dentro dela. Isso é errado, disse. Isso abre um caminho que não pode ser fechado. Jake não discordou. Naquela noite, sozinho, Jake tomou a decisão mais difícil de sua vida. Se aquele caminho não pudesse ser fechado, então talvez tivesse que ser destruído. E essa ideia o aterrorizou mais do que qualquer exército humano jamais poderia. Longe dali, sob um céu vermelho de cinzas, Varang e Quaritch selaram sua aliança, não com confiança, mas com ódio compartilhado. A guerra não estava mais vindo. Ela já havia começado. Ela conectou seu Kuru, quebrou o fruto sagrado e colocou o conteúdo na boca de Spider. A floresta brilhou. Filamentos vivos envolveram o corpo do garoto, entrando sob sua pele. Spider respirou, sem máscara. O impossível havia acontecido. Quando Jake chegou, acompanhado de Quaritch capturado, até Varang observava em silêncio absoluto. Um humano respirando Pandora. O mundo havia mudado, e nada jamais seria o mesmo. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyam, Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho, perdi minha floresta.
Não me tire minha fé. Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais. A recuperação de Neytiri foi lenta, não apenas no corpo, mas no espírito. Ela acordava por curtos períodos, o olhar sempre atento, sempre alerta, como se esperasse que o mundo voltasse a atacá-la a qualquer momento. Mesmo deitada, enfraquecida, havia nela uma tensão constante, um fio esticado demais que ameaçava se romper a qualquer toque errado. Jake raramente saía de seu lado. Quando saía, era para observar Spider. O garoto caminhava agora pelo acampamento sem máscara, respirando o ar de Pandora como se tivesse nascido ali. A cada passo, Jake sentia o mesmo misto de alívio e pavor. Spider estava vivo, mais vivo do que nunca. E isso era exatamente o problema. Norm continuava os exames, cada vez mais preocupado. Não é só adaptação pulmonar, explicou certa noite, a voz baixa. O corpo inteiro dele mudou. Sangue, células, sistema nervoso. É como se a rede viva de Pandora tivesse reescrito o código. Jake passou a mão pelo rosto, exausto. Eles vão querer copiar isso. Eles vão tentar, corrigiu Norm. E falhar. Muitas vezes, com consequências horríveis. Kiri escutava essas conversas à distância, sentindo um peso crescente em seu peito. Desde o ritual no rio, algo dentro dela estava diferente. Ela ainda sentia Eywa, mas não como antes. A presença agora vinha em ondas irregulares, às vezes forte demais, às vezes ausente por completo. Quando tentou se conectar novamente, dias depois, o resultado foi devastador. Ela se ajoelhou diante das raízes sagradas próximas ao acampamento, conectou o Kuru e imediatamente sentiu a pressão esmagadora de milhões de vozes. Não havia harmonia, apenas dor acumulada, medo, raiva e confusão. Kiri gritou e caiu. Seu corpo convulsionou, olhos revirando, enquanto Norm e Moat corriam para ajudá-la. Jake chegou segundos depois, segurando-a enquanto o ataque passava. Ela não pode continuar tentando, Norm disse. Vai acabar se matando. Mas Kiri chorava, não de dor, mas de frustração. Ela não responde, disse entre soluços. Eywa não responde. Moat a observou longamente antes de falar. Talvez não seja Eywa que esteja em silêncio, disse. Talvez seja você que esteja perguntando algo que ainda não pode ouvir. Essas palavras não trouxeram conforto. Enquanto isso, Loak se afastava cada vez mais do grupo. O peso da morte de Neteyam tornara-se insuportável. Ele evitava o pai, evitava a mãe, evitava até Tsireia, que o observava com crescente preocupação. Certa noite, sozinho na margem do Recife, Loak encontrou uma arma humana esquecida. O metal era frio. Definitivo. Ele segurou o gatilho por longos minutos, a mente tomada por imagens do irmão sorrindo, voando, morrendo. O som das ondas parecia distante demais. Kiri ia te odiar, disse uma voz atrás dele. Loak virou-se sobressaltado. Tsireia estava ali. Ao lado dela, Kiri. E eu também, Tsireia acrescentou suavemente. E seu pai? Mesmo que ele não saiba dizer. Loak deixou a arma cair. Desabou. No território vulcânico, Varang observava os carregamentos chegarem. Armas, munições, comunicação, tecnologia suficiente para transformar seu clã em algo nunca visto antes. Os humanos cumpriam sua parte do acordo com eficiência fria. Quaritch caminhava ao lado dela, analisando o terreno, os guerreiros, o potencial. Você falou em fechar a porta, ele disse por fim. Ainda pensa nisso? Neytiri virou-se lentamente. Seus olhos não estavam frios. Estavam determinados. Se aquela criança for o fim de Pandora, disse ela, então Pandora terá que decidir se ele vive. Jake sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele é nosso filho, disse. Neteyam também era, ela respondeu. Não houve resposta para isso. Enquanto isso, longe dali, a RDA se reorganizava.
As perdas haviam sido grandes, mas não definitivas. Novos dados chegavam todos os dias. Leituras biológicas de Spider haviam sido transmitidas antes de sua fuga, o suficiente para reacender sonhos antigos. Se replicarmos apenas 10% disso, disse um dos cientistas, a colonização total se torna viável. Quaritch observava em silêncio. Ele pensava em Varang, em sua fúria, em sua convicção. Ela não lutava por território, lutava por vingança, e isso a tornava perigosa. De volta ao Recife, Loak procurou Payakan. Encontrou-o afastado do grupo, nadando sozinho, o corpo enorme marcado por cicatrizes antigas e novas. Quando Loak se aproximou, o Tulkun emitiu um som baixo, melancólico. Eles não entendem você, Loak disse em voz baixa. Nem eu. Payakan virou um olho enorme em sua direção. Loak sentiu algo se alinhar dentro dele naquele instante. Uma conexão baseada não em obediência, mas em dor compartilhada. A guerra estava se formando em camadas invisíveis. E no centro dela havia 3 verdades impossíveis de ignorar. Eywa não era misericordiosa. Os humanos não desistiriam. E Spider não poderia ser desfeito. Quando a noite caiu, Jake sentou-se sozinho, observando o céu de Pandora. Pela primeira vez desde que chegara àquele mundo, ele não tinha certeza se ainda estava do lado certo da história. Filamentos vivos envolveram o corpo do garoto, entrando sob sua pele. Spider respirou, sem máscara. O impossível havia acontecido. Quando Jake chegou, acompanhado de Quaritch, capturado, até Varang observava em silêncio absoluto. Um humano respirando Pandora. O mundo havia mudado, e nada jamais seria o mesmo. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyam. Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho. Perdi minha floresta. Não me tire minha fé. Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais. O mar começou a cantar antes que o perigo fosse visível. Não era um som que humanos pudessem ouvir facilmente, mas os Metkayina sentiram imediatamente. Uma vibração profunda percorreu a água, atravessando ossos e pensamentos, carregando uma tensão antiga. Ronal foi a primeira a reagir. Ela interrompeu o ritual que conduzia e levantou a cabeça abruptamente, os olhos arregalados. Eles se movem, murmurou. Os Tulkun sentem a aproximação da morte. Jake estava próximo o suficiente para ouvir. Seu estômago se revirou. A caçada havia começado. Navios humanos avançavam lentamente pelo oceano aberto, seus cascos metálicos cortando a água com indiferença mecânica. Submersíveis se espalhavam abaixo da superfície, sensores varrendo as profundezas, marcando alvos como se marcassem mercadorias. Acima, aeronaves de escolta mantinham formação rígida. Dentro de uma das naves, o capitão Mick observava os monitores com um sorriso contido. Para ele, os Tulkun não eram criaturas sagradas nem seres conscientes. Eram recursos raros, valiosos, e ele era muito bom em extrair valor. Ian Garvin estava ao seu lado, tenso. Eles estão reunidos, disse Ian. É o período de reprodução, isso é um massacre. Mick não tirou os olhos da tela. É um negócio. Ian sentiu algo se partir dentro dele. No Recife Metkayina, a notícia se espalhou rápido. Guerreiros se reuniram. As crianças foram afastadas. Ronal caminhava de um lado para o outro, as mãos pressionadas contra o ventre, o rosto marcado por angústia e fúria. Eles violam tudo, disse ela. Nossas leis, nossos mortos, nosso mar. Tonovari manteve-se firme, mas seu olhar estava sombrio. A lei dos Tulkun é clara, não matar. E se não matarmos, eles matarão todos, Ronal respondeu. Jake observava em silêncio, sentindo o peso da decisão que se aproximava. Ele conhecia aquela dinâmica. Já vivera isso na floresta.
Esperar demais era o mesmo que perder tudo. Payakan emergiu próximo ao Recife, sua enorme silhueta rompendo a superfície com violência incomum. Seu canto ecoou, quebrado, carregado de dor e raiva. Loak nadou até ele sem pedir permissão, ignorando os gritos de alerta. Eles estão vindo, Loak disse, encostando a mão na pele marcada do Tulkun. De novo, Payakan respondeu com um som grave, vibrando de ódio contido. A matriarca dos Tulkun surgiu logo depois, sua presença impondo silêncio imediato. Ela se aproximou lentamente, seus olhos antigos refletindo não apenas o momento, mas séculos de memória coletiva. O sangue chama sangue, disse ela, mas nossa lei permanece. Loak sentiu o coração bater com força. Payakan lutou para nos salvar. Ele não quebrou a lei por prazer. A matriarca o encarou. Ele a quebrou. Então a lei está errada. Loak explodiu. O murmúrio que se seguiu foi de choque. Jake avançou e segurou o filho pelo braço, puxando-o para fora da assembleia. Sua voz saiu dura, cortante. Você não desafia uma matriarca. Eles vão morrer, Loak gritou. Como Neteyam morreu. O nome caiu entre eles como uma lâmina. Jake perdeu o controle. Se você tivesse obedecido, disse, a raiva e a dor misturadas. Se tivesse ficado no seu lugar, seu irmão estaria vivo. O rosto de Loak se quebrou. Ele se afastou lentamente, como se cada passo fosse um esforço imenso. Ele não morreu por minha causa, disse em voz baixa. E um dia você vai ter que aceitar isso. Ele virou as costas e foi embora. Sireia correu atrás dele, o coração apertado. Naquela noite, Loak foi até o limite do Recife, sozinho. A lua refletia-se na água escura, e o som distante dos motores humanos ecoava como um presságio. Ele encontrou novamente uma arma humana abandonada, trazida pela maré. Dessa vez, não foi Kiri quem o impediu. Foi Payakan. O Tulkun emergiu silenciosamente, seus olhos enormes fixos em Loak. Não havia julgamento ali, apenas compreensão. Loak largou a arma e caiu de joelhos, chorando como não chorava desde criança. No território do clã das cinzas, Varang observava relatórios transmitidos pela RDA. Imagens dos Tulkun, dados sobre seus movimentos, rotas de caça. O brilho nos olhos dela não era de prazer, era de oportunidade. Eles profanam o mar, disse Quaritch ao seu lado. Eles profanam tudo, Varang respondeu. Mas isso nos serve. Ela se voltou para ele. Você quer o menino, eu quero Eywa. Nossos caminhos se cruzam. Quaritch assentiu. Então vamos queimar tudo entre nós. No acampamento alto, Spider sentia a mudança no ar antes mesmo que alguém dissesse algo. A floresta parecia inquieta, como se prendesse à respiração. Kiri aproximou-se dele, o rosto pálido. Eles estão matando os Tulkun, disse ela. E Eywa está se movendo. Spider sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Pela primeira vez desde sua transformação, ele sentiu medo não por si mesmo, mas pelo mundo que agora respirava dentro dele. Jake observava tudo de longe. Ele sentia que estava novamente no ponto sem retorno, e desta vez não havia fuga possível. Filamentos vivos envolveram o corpo do garoto, entrando sob sua pele. Spider respirou, sem máscara. O impossível havia acontecido. Quando Jake chegou, acompanhado de Quaritch capturado, até Varang observava em silêncio absoluto. Um humano respirando Pandora. O mundo havia mudado, e nada jamais seria o mesmo. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyam, Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho, perdi minha floresta, não me tire minha fé. Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais.
O primeiro Tulkun morreu em silêncio, não porque não sentisse dor, mas porque o choque foi rápido demais para permitir um canto completo. O arpão atravessou a carne espessa com um impacto seco, seguido pelo disparo do cabo de ancoragem que se enterrou profundamente em seu corpo. A criatura estremeceu, suas enormes nadadeiras batendo na água com força suficiente para gerar ondas violentas. Os navios humanos ajustaram a formação. O segundo arpão veio logo depois. O mar começou a gritar. Ian Garvin observava tudo do convés, o rosto pálido, os punhos cerrados. Cada impacto fazia seu estômago se contrair. Ele havia estudado os Tulkun durante anos. Conhecia seus padrões sociais, sua inteligência, sua capacidade de sentir luto. Aquilo não era caça, era execução. Parem, ele disse ao capitão Mick. Isso é errado. Vocês sabem que é. Mick não se virou. Eu sei quanto isso vale. O Tulkun ferido tentou mergulhar, mas o cabo o puxou de volta à superfície com brutalidade mecânica. A água ao redor escureceu rapidamente. O canto de alerta ecoou pelas profundezas. No Recife Metcaína, Ronal caiu de joelhos quando sentiu o impacto através da água. Um grito rasgou sua garganta, visceral, primitivo. Ela pressionou as mãos contra o ventre, como se pudesse proteger algo que ainda nem havia nascido. Eles estão matando nossos irmãos, disse, a voz quebrada. Tonovari fechou os olhos por um breve instante. A lei havia falhado. Payakan ouviu o canto de morte e respondeu. Não com fuga, com fúria. Ele rompeu a superfície a quilômetros de distância, seu corpo enorme cortando o ar antes de cair de volta na água com força devastadora. Suas cicatrizes antigas ardiam enquanto ele se lançava em direção aos navios de caça. Loak sentiu a decisão antes mesmo de vê-la. Ele vai lutar, disse, o coração disparado. Cireia segurou sua mão. Então nós também. Jake chegou ao Recife no exato momento em que o segundo Tulkun tombava. Ele não precisou de explicações. O canto quebrado carregava tudo o que precisava ser dito. Ele virou-se para Tonowari. Se não fizermos nada, eles não vão parar. Tonowari respirou fundo. Se fizermos algo, quebramos tudo o que somos. Jake encarou o mar. Pensou em Neteyam. Pensou em Neytiri. Pensou em Spider. Então talvez seja a hora de sermos outra coisa. A matriarca dos Tulkun emergiu lentamente, sua presença impondo silêncio absoluto. Seus olhos antigos percorreram o horizonte, observando os navios humanos, a água tingida de vermelho. Payakan avançando sozinho contra o impossível. Por um longo momento, ela nada disse. Então falou. A lei existe para proteger a vida, disse. Se a lei se torna a ferramenta da morte, ela deve ser repensada. Um murmúrio percorreu o mar. Não busquem vingança, continuou a matriarca. Busquem proteção. Ela voltou-se para Payakan e emitiu um som profundo, uma ordem e um pedido ao mesmo tempo. Payakan respondeu com um canto curto. Ele não estava mais sozinho. Outros Tulkun começaram a se mover. Ian Garvin sentiu o navio tremer sob seus pés quando algo gigantesco colidiu com o casco. Alarmes soaram. O convés inclinou-se perigosamente. O que foi isso? Gritou um dos tripulantes. Mick finalmente empalideceu. Payakan emergiu ao lado do navio, seus olhos fixos, sua mandíbula se fechando com força devastadora sobre a lateral metálica. O aço gritou ao ser esmagado. A água invadiu o interior do navio em segundos. O caos se instalou. Submersíveis foram agarrados e despedaçados. Hélices se partiram. Homens gritavam enquanto eram puxados para o fundo. O mar havia escolhido um lado. No território do clã das cinzas, Varang observava as transmissões com atenção absoluta. O massacre havia despertado algo antigo, algo perigoso. Eles acordaram o mar, disse Quaritch. Varang sorriu. Bom, o caos enfraquece todos. No acampamento alto, Neytiri sentiu o mundo mudar. Ela ainda estava fraca, mas conseguiu se levantar quando o canto dos Tulkun se tornou um rugido coletivo. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de reconhecimento. Eles não vão mais se ajoelhar.
disse. Jake a observou, entendendo algo que vinha evitando admitir. Nem nós. Ele caminhou para fora do acampamento naquela mesma noite, sozinho, seguindo uma trilha que não percorria há muito tempo. A floresta abriu caminho diante dele, silenciosa, expectante. Ele chegou ao desfiladeiro ao amanhecer. O Toruk estava lá. Não como um animal esperando ser montado, mas como uma presença que testava sua coragem. Seus olhos enormes fixaram-se em Jake, avaliando não apenas sua força, mas suas intenções. Jake respirou fundo. Eu não peço liderança, disse em voz baixa. Peço uma chance. O Toruk inclinou a cabeça. O vínculo foi formado. Quando Jake retornou montado na criatura lendária, o céu pareceu se abrir. Mensageiros foram enviados. Sinais antigos reacenderam-se. Clãs que haviam permanecido distantes começaram a se mover. Toruk Makto havia chamado novamente. A guerra deixara de ser fragmentada. Ela agora tinha um centro. No mar, Payakan esmagou o último navio de caça, seu canto ecoando não como celebração, mas como aviso. A água começou a se acalmar lentamente, carregando destroços e corpos para longe. O massacre havia terminado, mas o conflito apenas começara. Jake pousou o Toruk no recife Metcaína ao pôr do sol. Todos olharam para ele, não com esperança, mas com compreensão. Eles sabiam, o mundo que conheciam estava morrendo, e outro mais feroz estava nascendo. Filamentos vivos envolveram o corpo do garoto, entrando sob sua pele. Spider respirou. Sem máscara. O impossível havia acontecido. Quando Jake chegou, acompanhado de Quart capturado, até Varang observava em silêncio absoluto um humano respirando Pandora. O mundo havia mudado e nada jamais seria o mesmo. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyan. Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho, perdi minha floresta. Não me tire minha fé. Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais. O primeiro Tulkun morreu em silêncio. Não porque não sentisse dor, mas porque o choque foi rápido demais para que o canto se formasse. O arpão atravessou a água com um silvo curto e brutal, perfurando a espessa camada de pele e gordura como se fosse papel. O impacto fez o corpo gigantesco estremecer, a força do projétil puxando-o violentamente para frente antes que a corrente do cabo o prendesse. A água ao redor escureceu. O segundo disparo veio segundos depois. Ian Garvin sentiu o estômago se revirar quando os alarmes confirmaram o acerto. Os monitores exibiam dados frios, pressão, profundidade, resistência, enquanto do lado de fora uma criatura senciente lutava desesperadamente pela própria vida. Parem, Ian disse, a voz quase inaudível. Depois mais alto. Parem agora. O capitão Mick não desviou os olhos da tela. Você está aqui para observar, doutor, não para interferir. O Tulkun tentou fugir. Seu canto finalmente se elevou, profundo, rasgado, atravessando a água como uma lâmina emocional. Era um som de dor, mas também de aviso, um chamado antigo, ecoando por quilômetros. No recife Metcaína, Ronal caiu de joelhos. Ela levou as mãos à cabeça, o rosto contorcido. Eles estão morrendo, sussurrou. Eles estão chamando. Tonowari sentiu o mesmo impacto, como se algo tivesse sido arrancado de dentro do próprio peito. Os Metcaína ao redor começaram a chorar, alguns em silêncio, outros abertamente. As crianças se encolheram, assustadas não pelo que viam, mas pelo que sentiam. Loak ouviu o canto como se fosse um grito dentro da própria mente. Payakan reagiu imediatamente. O enorme Tulkun girou o corpo, seus músculos se contraindo com uma força aterradora. O som que emergiu dele não era apenas luto, era raiva.
Uma raiva que ele havia tentado conter por anos, sufocada pelas leis de seu povo, pela culpa do passado. Essa contenção se rompeu. Payakan mergulhou. Os sensores humanos detectaram o movimento tarde demais. O enorme corpo colidiu com um dos submersíveis de escolta, esmagando o casco com um estalo seco. O veículo foi arrastado para baixo, desaparecendo na escuridão em segundos. "Contato hostil!" gritou alguém no navio principal. "É o banido!" outro respondeu. "É o mesmo da última vez." Mas Tulkun começaram a se mover, não em fuga, em formação. A matriarca sentiu a mudança antes de qualquer outro. Pela primeira vez em séculos, a corrente coletiva dos Tulkun não fluía em resignação, fluía em decisão. "Eles escolheram", murmurou ela, sentindo o peso daquela escolha esmagar sua consciência antiga. No navio de caça, o pânico começou a substituir a confiança. Outro submersível foi atingido, partido ao meio pelas mandíbulas de um Tulkun mais jovem. Um terceiro teve seus propulsores arrancados, girando descontroladamente até colidir com o fundo do mar. A água tornou-se um campo de batalha. Payakan investiu novamente, ignorando os arpões que se cravavam em sua carne. Ele avançava mesmo ferido, mesmo sangrando, como se a dor fosse irrelevante diante daquilo que precisava ser feito, quando encontrou Tanok, a última sobrevivente de seu antigo clã. Presa por cabos, olhos destruídos, o canto que escapou de sua garganta foi diferente de tudo que Loak já ouvira. Tanok respondeu, fraca, quebrada, mas viva. Payakan rompeu os cabos com uma violência desesperada, empurrando-a para longe do navio. Um míssil foi disparado em sua direção, explodindo próximo demais. A onda de choque atravessou ambos e Tanok ficou imóvel. Por um segundo eterno, Payakan não se moveu. Então ele atacou. O navio principal tremeu quando o Tulkun colidiu contra ele, não uma, mas 2 vezes. O casco cedeu. Alarmes dispararam. Humanos correram, gritando ordens que já não faziam sentido. Ian Garvin observava tudo, paralisado, lágrimas misturando-se ao suor em seu rosto. "Eles estão se defendendo", murmurou, como qualquer povo faria. No Recife, Jake sentiu a decisão se cristalizar dentro dele. Isso não era mais uma caçada, era uma guerra. Ele procurou Tonowari e Ronal. Seus olhos encontraram os deles sem necessidade de palavras. A lei da não-violência havia sido quebrada, não pelos Tulkun, mas pela realidade. "Eu vou chamar Toruk", disse Jake. Ronal fechou os olhos por um instante longo demais. "Se você fizer isso, não haverá retorno." "Já não há", Jake respondeu. Ele partiu antes que alguém pudesse detê-lo. A subida até as montanhas foi solitária e silenciosa. O vento cortava, trazendo consigo o cheiro de fumaça distante e salmarinho. Jake sentia o peso de cada escolha passada, cada fuga, cada promessa quebrada. Quando finalmente alcançou o ninho, Toruk o aguardava, não como um desafio, como um julgamento. O grande Leonopteryx abriu as asas, o olhar fixo em Jake, antigo e profundo. Jake não falou, não implorou, apenas se aproximou, estendendo a mão, aceitando qualquer resposta que viesse. Toruk rugiu e se inclinou. No mar, o massacre se transformou em derrota. As embarcações humanas recuavam em desordem, muitas já incapazes de se mover. Os Tulkun não perseguiam por prazer. Atacavam apenas o suficiente para cessar a ameaça. Quando o último navio virou de lado, inutilizado, o canto mudou. Já não era de fúria, era de luto. Tanok morreu nos braços de Payakan, seu corpo gigantesco finalmente cedendo. O Tulkun emitiu um som baixo, quebrado, que fez Loak chorar sem saber porquê. A matriarca sentiu o peso final cair sobre si. Ela havia falhado em proteger os seus. Quando o silêncio voltou ao mar, ele não trouxe paz, trouxe consequências. No território do Clã das Cinzas, Varang sorriu ao receber as transmissões fragmentadas. "O mundo sangra", disse ela. "Agora Eywa vai sentir."
Quaritch observava em silêncio, já calculando o próximo movimento. E muito longe dali, Kiri caiu de joelhos, sentindo a rede viva de Pandora estremecer sob a pressão de tantas mortes. Eywa não estava mais observando. Ela estava acordando. Filamentos vivos envolveram o corpo do garoto, entrando sob sua pele. Spider respirou. Sem máscara, o impossível havia acontecido. Quando Jake chegou, acompanhado de Quaritch capturado, até Varang observava em silêncio absoluto. Um humano respirando Pandora. O mundo havia mudado, e nada jamais seria o mesmo. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyam, Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho. Perdi minha floresta. Não me tire minha fé. Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais. Margens do rio, Spider começou a sufocar. A máscara reserva havia ficado no navio. Kiri sentiu antes que visse. Deitem ele aqui, disse, a voz alterando-se de forma estranha. As raízes responderam. Ela conectou seu curo, quebrou o fruto sagrado e colocou o conteúdo na boca de Spider. A floresta brilhou. Filamentos vivos envolveram o corpo do garoto, entrando sob sua pele. Spider respirou. Sem máscara. O impossível havia acontecido. Quando Jake chegou, acompanhado de Quaritch capturado, até Varang observava em silêncio absoluto. Um humano respirando Pandora. O mundo havia mudado, e nada jamais seria o mesmo. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyam, Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho, perdi minha floresta, não me tire minha fé. Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais. A floresta acordou em dor. Neytiri caiu entre cipós e galhos quebrados. Seu corpo sendo lançado de encontro à terra com uma força que lhe roubou o ar dos pulmões. O impacto ecoou por sua espinha, e por um breve instante, tudo ficou escuro. O mundo girava, misturando céu, folhas e sangue num borrão indistinto. Ela tentou se mover. Uma dor lancinante atravessou seu flanco, fazendo-a gritar. A flecha ainda estava ali, cravada profundamente, pulsando com um veneno que queimava como fogo líquido dentro de seu corpo. Sua respiração tornou-se curta, irregular. O cheiro de cinzas e enxofre impregnava o ar, o território do clã das cinzas. Com esforço sobre-humano, Neytiri rolou para o lado, escondendo-se entre raízes grossas. O som distante de ícrãs e gritos ecoava acima, mas ali embaixo havia apenas o silêncio pesado da selva ferida. Ela fechou os olhos e chamou Eywa. Nada respondeu. No acampamento alto, Jake caiu de joelhos quando o ícrã de Neytiri pousou desajeitadamente diante dele. O animal estava ferido, uma das asas rasgada, o peito subindo e descendo com dificuldade. Neytiri, Jake sussurrou. O ícrã inclinou a cabeça, soltando um som baixo, quase um lamento, antes de se afastar mancando, desaparecendo entre as árvores. Jake sentiu o pânico subir como uma maré violenta. Ela estava viva, ele sabia disso. Mas viva não significava segura. Enquanto isso, Loak e as crianças corriam pela margem do rio, o coração batendo tão forte que parecia querer romper o peito. Spider ainda respirava sem a máscara, rindo e chorando ao mesmo tempo, tocando o próprio rosto como se esperasse que ele se desfizesse. Eu tô respirando, repetia incrédulo. Eu tô respirando. Kiri observava em silêncio, assustada não com o milagre, mas com o preço que ele exigiria. Ela sentia a floresta diferente agora. Não mais apenas como uma presença acolhedora, mas como algo atento.
observando, aprendendo. Quaritch, com as mãos amarradas, assistia a tudo com uma expressão ilegível. Seus olhos não estavam no ritual, nem nas raízes brilhantes, mas em Spider, um humano adaptado, um caminho. Quando Neytiri foi finalmente encontrada por batedores nave aliados de Norm, já estava à beira da inconsciência. Seu corpo tremia incontrolavelmente, o veneno espalhando-se pelo sangue azul. Eles a levaram às pressas para a enfermaria improvisada do acampamento alto. Norm trabalhou sem parar. Mais fundo do que parece, murmurou, os instrumentos cobertos de sangue. Se eu errar 1 centímetro... Não erre, Moat disse, firme. Horas se passaram. Quando a flecha foi finalmente removida, Neytiri gritou uma última vez antes de desmaiar completamente. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer grito. Ela viveu, mas algo havia sido arrancado junto com a flecha. Jake ficou ao lado dela, segurando sua mão, sentindo o vazio crescer dentro de si. Ele já não pensava apenas em proteger sua família, pensava em acabar com a ameaça. Do outro lado da selva, Varang observava os corpos sendo queimados. O ataque fora bem sucedido, o saque completo. Nenhuma perda que não pudesse ser aceita. Ainda assim, algo a inquietava. Ela girava o projétil humano entre os dedos, sentindo o peso estranho daquele metal pequeno, eficiente, sem ritual. Eles matam rápido, disse um de seus guerreiros. Rápido demais, Varang respondeu. Ela ergueu o olhar para o céu coberto de fumaça. Pela primeira vez desde a destruição de seu antigo lar, sentiu algo diferente da raiva, curiosidade. De volta ao rio, a alegria inicial de Spider começou a dar lugar ao medo. O que eu sou agora? Perguntou ele a Kiri em voz baixa. Kiri não soube responder. Ela sentia que Eywa havia agido, mas não como antes, não como bênção, como adaptação. Jake chegou pouco depois, seu olhar passando rapidamente por Spider antes de se fixar em Loak. Vocês estão vivos, disse. Isso é o que importa. Mas Loak não acreditava mais nisso. Naquela noite, ninguém dormiu. O vento trouxe cinzas. E, muito longe dali, em uma instalação da RDA ainda ativa, sinais começaram a chegar. Leituras impossíveis, dados biológicos absurdos. Um relatório simples, mas devastador. Ela conectou seu curu, quebrou o fruto sagrado e colocou o conteúdo na boca de Spider. A floresta brilhou. Filamentos vivos envolveram o corpo do garoto, entrando sob sua pele. Spider respirou, sem máscara. O impossível havia acontecido. Quando Jake chegou, acompanhado de Quaritch capturado, até Varang observava em silêncio absoluto. Um humano respirando Pandora. O mundo havia mudado, e nada jamais seria o mesmo. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyam, Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho, perdi minha floresta. Não me tire minha fé. Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais. O acampamento alto nunca pareceu tão frágil. As estruturas metálicas misturadas às raízes vivas rangiam sob o vento quente que vinha do sul, carregando o cheiro de cinzas e enxofre. A selva ao redor parecia inquieta, como se cada folha estivesse ouvindo, esperando. Jake caminhava de um lado para o outro do pequeno pátio central, incapaz de ficar parado. Cada passo ecoava sua própria culpa. Neytiri permanecia inconsciente. Norm saíra da enfermaria com o rosto exausto, os olhos vermelhos de cansaço e tensão. Quando Jake o viu, foi direto ao ponto. Ela vai viver? Perguntou. Norm hesitou por um instante longo demais. Ela vai sobreviver, respondeu finalmente. Mas o veneno do clã das cinzas não é comum. Ele não mata rápido. Ele quebra. Vai levar tempo. E mesmo quando ela acordar, não sei o que vai ficar. Jake assentiu em silêncio. Aquilo bastava para ele entender. Nem todas as feridas eram visíveis. Em outra parte do acampamento, Spider estava sentado no chão, cercado por equipamentos improvisados. Norm e outros cientistas observavam à distância, cautelosos. Sensores eram colocados e retirados, leituras refeitas inúmeras vezes, como se a repetição pudesse tornar aquilo mais compreensível. Spider respirava calmamente. Cada inspiração era um desafio direto a tudo o que os humanos sabiam sobre Pandora. Não sinto dor,
ele disse, desconfortável com o silêncio. Só, tudo mais forte. O cheiro, o som. É como se o mundo estivesse mais perto. Norm anotava freneticamente. Sua saturação de oxigênio está estável. Não faz sentido. Pandora não precisa fazer sentido, murmurou Moat, observando de longe. Kiri permanecia ao lado de Spider, mas mantinha certa distância, como se temesse tocá-lo. Ela sentia algo novo nele. Uma presença que antes não existia, uma espécie de eco dentro da grande rede viva do planeta. Você está diferente, disse ela em voz baixa. Spider engoliu em seco. Isso é ruim? Kiri não respondeu. Jake observava tudo à distância, o estômago revirado. Aquilo que havia salvado a vida de Spider agora ameaçava todo o equilíbrio de Pandora. Ele conhecia os humanos, conhecia a RDA. Se eles descobrissem como replicar aquilo, o pensamento o fez estremecer. À noite, Jake e Norm conversaram longe dos outros, próximos ao limite do acampamento. Eles vão vir, Norm disse. Não é uma questão de se, é quando. Eu sei, Jake respondeu. E quando vierem, não vai ser só por mim, Norm suspirou. Spider não é uma arma, Jake. Não, Jake disse com a voz dura, mas eles vão transformá-lo em uma. No território do clã das cinzas, Varang caminhava entre seus guerreiros, observando-os treinar com armas recuperadas do ataque. Algumas eram Na'vi, outras humanas. Ela não fazia distinção. Para ela, tudo era ferramenta. Um dos batedores se aproximou, curvando a cabeça. Os humanos ainda têm bases ativas. Uma delas enviou sinais depois do ataque. Varang parou. Sinais de quê? De interesse. Ela sorriu lentamente. Então eles aprenderam. O primeiro contato aconteceu 3 dias depois. Um pequeno destacamento humano atravessou a borda do território vulcânico sob bandeira branca improvisada. Varang observou do alto de uma formação rochosa, o vento quente agitando seus cabelos escuros. Quaritch estava entre eles. Ela desceu para encontrá-los, sua presença silenciosa o suficiente para fazer os soldados humanos apertarem as armas instintivamente. Você lidera este lugar? Quaritch perguntou. Eu sobrevivi a ele. Varang respondeu. Isso basta. Quaritch mostrou as armas, mostrou as munições, mostrou o poder. Você quer destruir Eywa, ele disse sem rodeios. Varang o encarou por um longo momento. Eywa já nos destruiu, respondeu. Nós apenas aprendemos a lembrar. No acampamento alto, Neytiri acordou. Seu primeiro som foi um suspiro irregular. O segundo, um gemido baixo de dor. Jake estava ao seu lado em um instante, segurando sua mão, chamando seu nome como se isso pudesse ancorá-la àquele mundo. Seus olhos se abriram devagar. Por um segundo, eles estavam vazios, então focaram nele. Jake. Ela murmurou, a voz fraca, mas clara. Ele fechou os olhos, a emoção finalmente rompendo a barreira que ele mantivera erguida por dias. Estou aqui, disse. Eu nunca saí. Ela tentou se mover e falhou, o corpo recusando-se a obedecer. Um lampejo de frustração atravessou seu olhar. Meus filhos? Perguntou. Estão vivos? Isso foi suficiente, mas quando lhe contaram sobre Spider, sobre a respiração, sobre a floresta mudando-o, algo se apagou lentamente dentro dela. Isso é errado, disse. Isso abre um caminho que não pode ser fechado. Jake não discordou. Naquela noite, sozinho, Jake tomou a decisão mais difícil de sua vida. Se aquele caminho não pudesse ser fechado, então talvez tivesse que ser destruído. E essa ideia o aterrorizou mais do que qualquer exército humano jamais poderia. Longe dali, sob um céu vermelho de cinzas, Varang e Quaritch selaram sua aliança, não com confiança, mas com ódio compartilhado. A guerra não estava mais vindo. Ela já havia começado. Ela conectou seu Kuru, quebrou o fruto sagrado e colocou o conteúdo na boca de Spider. A floresta brilhou. Filamentos vivos envolveram o corpo do garoto, entrando sob sua pele. Spider respirou, sem máscara. O impossível havia acontecido. Quando Jake chegou, acompanhado de Quaritch capturado, até Varang observava em silêncio absoluto. Um humano respirando Pandora. O mundo havia mudado, e nada jamais seria o mesmo. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyam, Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho, perdi minha floresta. Não me tire minha fé.
Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais. A recuperação de Neytiri foi lenta, não apenas no corpo, mas no espírito. Ela acordava por curtos períodos, o olhar sempre atento, sempre alerta, como se esperasse que o mundo voltasse a atacá-la a qualquer momento. Mesmo deitada, enfraquecida, havia nela uma tensão constante, um fio esticado demais que ameaçava se romper a qualquer toque errado. Jake raramente saía de seu lado. Quando saía, era para observar Spider. O garoto caminhava agora pelo acampamento sem máscara, respirando o ar de Pandora como se tivesse nascido ali. A cada passo, Jake sentia o mesmo misto de alívio e pavor. Spider estava vivo, mais vivo do que nunca. E isso era exatamente o problema. Norm continuava os exames, cada vez mais preocupado. Não é só adaptação pulmonar, explicou certa noite, a voz baixa. O corpo inteiro dele mudou. Sangue, células, sistema nervoso. É como se a rede viva de Pandora tivesse reescrito o código. Jake passou a mão pelo rosto, exausto. Eles vão querer copiar isso. Eles vão tentar, corrigiu Norm. E falhar. Muitas vezes, com consequências horríveis. Kiri escutava essas conversas à distância, sentindo um peso crescente em seu peito. Desde o ritual no rio, algo dentro dela estava diferente. Ela ainda sentia Eywa, mas não como antes. A presença agora vinha em ondas irregulares, às vezes forte demais, às vezes ausente por completo. Quando tentou se conectar novamente, dias depois, o resultado foi devastador. Ela se ajoelhou diante das raízes sagradas próximas ao acampamento, conectou o Kuru e imediatamente sentiu a pressão esmagadora de milhões de vozes. Não havia harmonia, apenas dor acumulada, medo, raiva e confusão. Kiri gritou e caiu. Seu corpo convulsionou, olhos revirando, enquanto Norm e Moat corriam para ajudá-la. Jake chegou segundos depois, segurando-a enquanto o ataque passava. Ela não pode continuar tentando, Norm disse. Vai acabar se matando. Mas Kiri chorava, não de dor, mas de frustração. Ela não responde, disse entre soluços. Eywa não responde. Moat a observou longamente antes de falar. Talvez não seja Eywa que esteja em silêncio, disse. Talvez seja você que esteja perguntando algo que ainda não pode ouvir. Essas palavras não trouxeram conforto. Enquanto isso, Loak se afastava cada vez mais do grupo. O peso da morte de Neteyam tornara-se insuportável. Ele evitava o pai, evitava a mãe, evitava até Tsireia, que o observava com crescente preocupação. Certa noite, sozinho na margem do Recife, Loak encontrou uma arma humana esquecida. O metal era frio. Definitivo. Ele segurou o gatilho por longos minutos, a mente tomada por imagens do irmão sorrindo, voando, morrendo. O som das ondas parecia distante demais. Kiri ia te odiar, disse uma voz atrás dele. Loak virou-se sobressaltado. Tsireia estava ali. Ao lado dela, Kiri. E eu também, Tsireia acrescentou suavemente. E seu pai? Mesmo que ele não saiba dizer. Loak deixou a arma cair. Desabou. No território vulcânico, Varang observava os carregamentos chegarem. Armas, munições, comunicação, tecnologia suficiente para transformar seu clã em algo nunca visto antes. Os humanos cumpriam sua parte do acordo com eficiência fria. Quaritch caminhava ao lado dela, analisando o terreno, os guerreiros, o potencial. Você falou em fechar a porta, ele disse por fim. Ainda pensa nisso? Neytiri virou-se lentamente. Seus olhos não estavam frios. Estavam determinados. Se aquela criança for o fim de Pandora, disse ela, então Pandora terá que decidir se ele vive. Jake sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele é nosso filho, disse. Neteyam também era, ela respondeu. Não houve resposta para isso. Enquanto isso, longe dali, a RDA se reorganizava.
As perdas haviam sido grandes, mas não definitivas. Novos dados chegavam todos os dias. Leituras biológicas de Spider haviam sido transmitidas antes de sua fuga, o suficiente para reacender sonhos antigos. Se replicarmos apenas 10% disso, disse um dos cientistas, a colonização total se torna viável. Quaritch observava em silêncio. Ele pensava em Varang, em sua fúria, em sua convicção. Ela não lutava por território, lutava por vingança, e isso a tornava perigosa. De volta ao Recife, Loak procurou Payakan. Encontrou-o afastado do grupo, nadando sozinho, o corpo enorme marcado por cicatrizes antigas e novas. Quando Loak se aproximou, o Tulkun emitiu um som baixo, melancólico. Eles não entendem você, Loak disse em voz baixa. Nem eu. Payakan virou um olho enorme em sua direção. Loak sentiu algo se alinhar dentro dele naquele instante. Uma conexão baseada não em obediência, mas em dor compartilhada. A guerra estava se formando em camadas invisíveis. E no centro dela havia 3 verdades impossíveis de ignorar. Eywa não era misericordiosa. Os humanos não desistiriam. E Spider não poderia ser desfeito. Quando a noite caiu, Jake sentou-se sozinho, observando o céu de Pandora. Pela primeira vez desde que chegara àquele mundo, ele não tinha certeza se ainda estava do lado certo da história. Filamentos vivos envolveram o corpo do garoto, entrando sob sua pele. Spider respirou, sem máscara. O impossível havia acontecido. Quando Jake chegou, acompanhado de Quaritch capturado, até Varang observava em silêncio absoluto. Um humano respirando Pandora. O mundo havia mudado, e nada jamais seria o mesmo. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyam. Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho. Perdi minha floresta. Não me tire minha fé. Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais. O mar começou a cantar antes que o perigo fosse visível. Não era um som que humanos pudessem ouvir facilmente, mas os Metkayina sentiram imediatamente. Uma vibração profunda percorreu a água, atravessando ossos e pensamentos, carregando uma tensão antiga. Ronal foi a primeira a reagir. Ela interrompeu o ritual que conduzia e levantou a cabeça abruptamente, os olhos arregalados. Eles se movem, murmurou. Os Tulkun sentem a aproximação da morte. Jake estava próximo o suficiente para ouvir. Seu estômago se revirou. A caçada havia começado. Navios humanos avançavam lentamente pelo oceano aberto, seus cascos metálicos cortando a água com indiferença mecânica. Submersíveis se espalhavam abaixo da superfície, sensores varrendo as profundezas, marcando alvos como se marcassem mercadorias. Acima, aeronaves de escolta mantinham formação rígida. Dentro de uma das naves, o capitão Mick observava os monitores com um sorriso contido. Para ele, os Tulkun não eram criaturas sagradas nem seres conscientes. Eram recursos raros, valiosos, e ele era muito bom em extrair valor. Ian Garvin estava ao seu lado, tenso. Eles estão reunidos, disse Ian. É o período de reprodução, isso é um massacre. Mick não tirou os olhos da tela. É um negócio. Ian sentiu algo se partir dentro dele. No Recife Metkayina, a notícia se espalhou rápido. Guerreiros se reuniram. As crianças foram afastadas. Ronal caminhava de um lado para o outro, as mãos pressionadas contra o ventre, o rosto marcado por angústia e fúria. Eles violam tudo, disse ela. Nossas leis, nossos mortos, nosso mar. Tonovari manteve-se firme, mas seu olhar estava sombrio. A lei dos Tulkun é clara, não matar. E se não matarmos, eles matarão todos, Ronal respondeu. Jake observava em silêncio, sentindo o peso da decisão que se aproximava. Ele conhecia aquela dinâmica. Já vivera isso na floresta.
Esperar demais era o mesmo que perder tudo. Payakan emergiu próximo ao Recife, sua enorme silhueta rompendo a superfície com violência incomum. Seu canto ecoou, quebrado, carregado de dor e raiva. Loak nadou até ele sem pedir permissão, ignorando os gritos de alerta. Eles estão vindo, Loak disse, encostando a mão na pele marcada do Tulkun. De novo, Payakan respondeu com um som grave, vibrando de ódio contido. A matriarca dos Tulkun surgiu logo depois, sua presença impondo silêncio imediato. Ela se aproximou lentamente, seus olhos antigos refletindo não apenas o momento, mas séculos de memória coletiva. O sangue chama sangue, disse ela, mas nossa lei permanece. Loak sentiu o coração bater com força. Payakan lutou para nos salvar. Ele não quebrou a lei por prazer. A matriarca o encarou. Ele a quebrou. Então a lei está errada. Loak explodiu. O murmúrio que se seguiu foi de choque. Jake avançou e segurou o filho pelo braço, puxando-o para fora da assembleia. Sua voz saiu dura, cortante. Você não desafia uma matriarca. Eles vão morrer, Loak gritou. Como Neteyam morreu. O nome caiu entre eles como uma lâmina. Jake perdeu o controle. Se você tivesse obedecido, disse, a raiva e a dor misturadas. Se tivesse ficado no seu lugar, seu irmão estaria vivo. O rosto de Loak se quebrou. Ele se afastou lentamente, como se cada passo fosse um esforço imenso. Ele não morreu por minha causa, disse em voz baixa. E um dia você vai ter que aceitar isso. Ele virou as costas e foi embora. Sereia correu atrás dele, o coração apertado. Naquela noite, Loak foi até o limite do Recife, sozinho. A lua refletia-se na água escura, e o som distante dos motores humanos ecoava como um presságio. Ele encontrou novamente uma arma humana abandonada, trazida pela maré. Dessa vez, não foi Kiri quem o impediu. Foi Payakan. O Tulkun emergiu silenciosamente, seus olhos enormes fixos em Loak. Não havia julgamento ali, apenas compreensão. Loak largou a arma e caiu de joelhos, chorando como não chorava desde criança. No território do clã das cinzas, Varang observava relatórios transmitidos pela RDA. Imagens dos Tulkun, dados sobre seus movimentos, rotas de caça. O brilho nos olhos dela não era de prazer, era de oportunidade. Eles profanam o mar, disse Quaritch ao seu lado. Eles profanam tudo, Varang respondeu. Mas isso nos serve. Ela se voltou para ele. Você quer o menino, eu quero Eywa. Nossos caminhos se cruzam. Quaritch assentiu. Então vamos queimar tudo entre nós. No acampamento alto, Spider sentia a mudança no ar antes mesmo que alguém dissesse algo. A floresta parecia inquieta, como se prendesse à respiração. Kiri aproximou-se dele, o rosto pálido. Eles estão matando os Tulkun, disse ela. E Eywa está se movendo. Spider sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Pela primeira vez desde sua transformação, ele sentiu medo não por si mesmo, mas pelo mundo que agora respirava dentro dele. Jake observava tudo de longe. Ele sentia que estava novamente no ponto sem retorno, e desta vez não havia fuga possível. Filamentos vivos envolveram o corpo do garoto, entrando sob sua pele. Spider respirou, sem máscara. O impossível havia acontecido. Quando Jake chegou, acompanhado de Quaritch capturado, até Varang observava em silêncio absoluto. Um humano respirando Pandora. O mundo havia mudado, e nada jamais seria o mesmo. Não misturamos morte de metal com nossas armas, disse ela. Eywa não salvou Neteyam, Jake gritou. Neytiri finalmente quebrou. Perdi meu filho, perdi minha floresta, não me tire minha fé. Jake a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu sou sua família, sussurrou. Eu não vou embora. Naquela mesma noite, Spider quase morreu. O oxigênio acabou enquanto ele dormia. Jake acordou a tempo, arrancando sua própria máscara reserva e colocando-a no rosto do garoto. Spider acordou ofegante, agarrando-se à vida. Jake ficou acordado até o amanhecer. O medo não o deixou mais.
O primeiro Tulkun morreu em silêncio, não porque não sentisse dor, mas porque o choque foi rápido demais para permitir um canto completo. O arpão atravessou a carne espessa com um impacto seco, seguido pelo disparo do cabo de ancoragem que se enterrou profundamente em seu corpo. A criatura estremeceu, suas enormes nadadeiras batendo na água com força suficiente para gerar ondas violentas. Os navios humanos ajustaram a formação. O segundo arpão veio logo depois. O mar começou a gritar. Ian Garvin observava tudo do convés, o rosto pálido, os punhos cerrados. Cada impacto fazia seu estômago se contrair. Ele havia estudado os Tulkun durante anos. Conhecia seus padrões sociais, sua inteligência, sua capacidade de sentir luto. Aquilo não era caça, era execução. Parem, ele disse ao capitão Mick. Isso é errado. Vocês sabem que é. Mick não se virou. Eu sei quanto isso vale. O Tulkun ferido tentou mergulhar, mas o cabo o puxou de volta à superfície com brutalidade mecânica. A água ao redor escureceu rapidamente. O canto de alerta ecoou pelas profundezas. No Recife Metcaína, Ronal caiu de joelhos quando sentiu o impacto através da água. Um grito rasgou sua garganta, visceral, primitivo. Ela pressionou as mãos contra o ventre, como se pudesse proteger algo que ainda nem havia nascido. Eles estão matando nossos irmãos, disse, a voz quebrada. Tonovari fechou os olhos por um breve instante. A lei havia falhado. Payakan ouviu o canto de morte e respondeu. Não com fuga, com fúria. Ele rompeu a superfície a quilômetros de distância, seu corpo enorme cortando o ar antes de cair de volta na água com força devastadora. Suas cicatrizes antigas ardiam enquanto ele se lançava em direção aos navios de caça. Loak sentiu a decisão antes mesmo de vê-la. Ele vai lutar, disse, o coração disparado. Cireia segurou sua mão. Então nós também. Jake chegou ao Recife no exato momento em que o segundo Tulkun tombava. Ele não precisou de explicações. O canto quebrado carregava tudo o que precisava ser dito. Ele virou-se para Tonowari. Se não fizermos nada, eles não vão parar. Tonowari respirou fundo. Se fizermos algo, quebramos tudo o que somos. Jake encarou o mar. Pensou em Neteyam. Pensou em Neytiri. Pensou em Spider. Então talvez seja a hora de sermos outra coisa. A matriarca dos Tulkun emergiu lentamente, sua presença impondo silêncio absoluto. Seus olhos antigos percorreram o horizonte, observando os navios humanos, a água tingida de vermelho. Payakan avançando sozinho contra o impossível. Por um longo momento, ela nada disse. Então falou. A lei existe para proteger a vida, disse. Se a lei se torna a ferramenta da morte, ela deve ser repensada. Um murmúrio percorreu o mar. Não busquem vingança, continuou a matriarca. Busquem proteção. Ela voltou-se para Payakan e emitiu um som profundo, uma ordem e um pedido ao mesmo tempo. Payakan respondeu com um canto curto. Ele não estava mais sozinho. Outros Tulkun começaram a se mover. Ian Garvin sentiu o navio tremer sob seus pés quando algo gigantesco colidiu com o casco. Alarmes soaram. O convés inclinou-se perigosamente. O que foi isso? Gritou um dos tripulantes. Mick finalmente empalideceu. Payakan emergiu ao lado do navio, seus olhos fixos, sua mandíbula se fechando com força devastadora sobre a lateral metálica. O aço gritou ao ser esmagado. A água invadiu o interior do navio em segundos. O caos se instalou. Submersíveis foram agarrados e despedaçados. Hélices se partiram. Homens gritavam enquanto eram puxados para o fundo. O mar havia escolhido um lado. No território do clã das cinzas, Varang observava as transmissões com atenção absoluta. O massacre havia despertado algo antigo, algo perigoso. Eles acordaram o mar, disse Quaritch. Varang sorriu. Bom, o caos enfraquece todos. No acampamento alto, Neytiri sentiu o mundo mudar. Ela ainda estava fraca, mas conseguiu se levantar quando o canto dos Tulkun se tornou um rugido coletivo. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de reconhecimento. Eles não vão mais se ajoelhar,
disse. Jake a observou, entendendo algo que vinha evitando admitir. Nem nós. Ele caminhou para fora do acampamento naquela mesma noite, sozinho, seguindo uma trilha que não percorria há muito tempo. A floresta abriu caminho diante dele, silenciosa, expectante. Ele chegou ao desfiladeiro ao amanhecer. O Toruk estava lá. Não como um animal esperando ser montado, mas como uma presença que testava sua coragem. Seus olhos enormes fixaram-se em Jake, avaliando não apenas sua força, mas suas intenções. Jake respirou fundo. Eu não peço liderança, disse em voz baixa. Peço uma chance. O Toruk inclinou a cabeça. O vínculo foi formado. Quando Jake retornou montado na criatura lendária, o céu pareceu se abrir. Mensageiros foram enviados. Sinais antigos reacenderam-se. Clãs que haviam permanecido distantes começaram a se mover. Toruk Makto havia chamado novamente.